Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para a restauração familiar. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15 e 19h30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Domingo, nós vamos viver um grande dia. Nós vamos realizar o quarto clamor para libertação e um domingo. A cada domingo nós temos vivido a glória de Deus de forma surpreendente. Será o quarto domingo para a libertação. É um propósito, não quebre. Esteja no templo firme. Nós vamos realizar o corredor de carros, dar unção em todos os carros, entregar o azeite, para que você, como nós temos ungido, você na igreja, vamos fazer o corredor de carros. Você vai levar o azeite para ungir sua casa, ungir seu trabalho, sua família. E Deus vai operar grandemente. Com curas e libertações, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Nós estamos clamando e esse azeite para que você leve aquilo que estiver oprimindo. A ideia é essa, que nenhum jugo prevaleça, mas que haja total libertação. No nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Em Juízes 10, no 15, os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. E então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Israel tinha pecado. Passaram a prestar culto a outros deuses. Se distanciaram de Deus. Fizeram o que o Senhor reprova, diz a Bíblia. E os deuses que eles passaram a adorar não puderam fazer nada, absolutamente nada por eles. Porque nenhum Deus de D minúsculo vai poder fazer alguma coisa por alguém. Só o Deus vivo. E eu preciso lembrar isso aqui que eu tenho falado bastante. Tudo que se tornar uma prioridade na sua vida, que ocupar o primeiro lugar na sua vida, se torna um ídolo, um Deus, de D minúsculo. Eles tinham parado de fazer o que o Senhor reprova. Eles voltaram a fazer. Infelizmente, tem gente que é assim. Por um tempo, ele muda. Depois ele volta. Sabe essas mudanças que, na verdade, tem prazo de validade? Muda por uma semana, 15 dias, um mês, por um tempo. De repente começa a voltar a fazer aquilo que o Senhor reprova. E dessa vez isso custou muito caro a eles. Eles começaram a viver opressão e humilhação e o sofrimento só foi agravando. Muito sofrimento. E eles demoraram para tomar a atitude certa. Sabe quando a pessoa vai levando e acha que dá para tocar? Isso aqui eu vejo muito acontecer. A pessoa se distancia de Deus e ela quer se convencer que vai dar tudo certo.
que ela está com Deus, que Deus está no coração dela, entendeu? Que ela é uma boa pessoa, que ela não faz mal para ninguém. A fé sem obras é morta, por favor. E também quero lembrar que obras sem fé também não funcionam. A fé sem obras é morta e obras sem fé também não funcionam. Compreendeu? E o que não é feito por fé é pecado, diz a Bíblia. Então, tudo que você argumentar, você pode até insistir. Mas a Bíblia diz que isso é se enganar. E eles se enganaram. Sabe por quanto tempo? Por 18 anos. Porque o ser humano tem uma tendência a achar que uma hora as coisas vão mudar. Sem que ele tenha que mudar. Sem que ele tenha que voltar à prática das primeiras obras. Sem que ele tenha que se humilhar. Sem que ele tenha que se desfazer dos seus ídolos. Só que aí quando a pessoa vai, ela tem que chegar muitas vezes no limite do sofrimento. Foi o que aconteceu com eles. Quando eles chegaram no limite do sofrimento, ou seja, não dá mais para aguentar. Porque, infelizmente, tem gente que é assim. Ele estica sofrimento, ele não estica a fé, ele estica sofrimento. Aí quando ele não aguenta mais, quando não tem mais o que perder, onde descer, aí ele, agora eu tenho que me humilhar. Foi o que aconteceu com eles. Aí eles se humilharam, clamaram ao Senhor e se desfizeram dos seus ídolos. Entendeu? Ou seja, não ficou só no blá, blá, blá. Eles agiram a fé. Eles usaram a fé para buscar a Deus, para invocar o nome do Senhor. Eles se humilharam diante do Senhor. E eles se desfizeram, eles arrancaram, eles tiraram da vida deles todos aqueles ídolos, todas aquelas situações que eram abomináveis, são abomináveis ao Senhor. Não eram, não. São. Entendeu? São. Porque aquilo que você colocar no lugar de Deus vai se tornar um ídolo e uma maldição na sua vida. E Deus é maravilhoso. Essa frase aqui, que o Senhor não suportou ver o sofrimento de Israel, me tocou profundamente, desde a primeira vez que eu li e ainda falei isso para a igreja. Eu fui muito tocada por ver o amor de Deus com a gente. A grandeza de Deus. Deus é muito grande. Mas como Deus é capaz de nos amar tanto? Você vê que quando eles mostraram arrependimento e foram lá e arrancaram tudo que o Senhor reprova, Deus não suportou mais ver eles daquele jeito. E deu livramento. E tirou eles da humilhação, da opressão, da derrota. Entendeu? Então, em nome de Jesus, a Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Não tem vitória enquanto a gente não se humilha. Não adianta. Religião não pode te dar vitória. Religião não. Você também desidratar, de chorar e se fazer de vítima e alimentar a autopiedade e sei lá o quê, não vai te ajudar. Deus não vai te dar vitória porque Ele está com pena de você. Porque você está se desidratando de chorar. Porque você está se fazendo de vítima. Deus vai te dar vitória porque você crê. Entendeu? Deus nos dá vitória quando nós mostramos fé. Não choramingação.
Você pode chorar e bater. Oh Deus, eu não aceito, que não aceito. Você não tem. Se você está fora da direção de Deus, não adianta você falar que você não aceita. Hã? Se você estiver fora da direção de Deus, você pode bater na mão, bater na cama, bater na mesa. Eu não aceito, eu não aceito. Você está fora da direção de Deus? Se você tiver, você pode berrar e quebrar a mão de tanto bater. Que não vai mudar nada. Quando a gente está fora da direção de Deus, não adianta. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Tudo. Entendeu? Se você não está em Deus, se você não está vivendo a palavra, você tem como exigir alguma coisa. Como é que você vai exigir algo de Deus? Fazendo aquilo que ele reprova. Como? Preste atenção nas suas atitudes, no seu coração, no seu comportamento. E não se faça de desentendido, de desentendida, porque isso é estúpido. Quem vai perder com isso é você. Não é Deus, não sou eu, não é quem está do seu lado, é você. É você. Então, se você já tomou a direção errada e sei lá o quê, não adianta insistir nela. Você só vai esticar sofrimento. Conselho, faça o que eles fizeram. Se humilha, clama ao Senhor com o coração quebrantado e tira tudo que você sabe que ele não aprova da sua vida. Para de pecar, para de abrir a tua boca e falar coisas que você sabe que são contrárias à palavra de Deus. Se livra das maledicências. Dá lugar à mudança do seu coração. Ceda à humildade, se livra do orgulho. Se volta para Deus, se quebranta. Como diz a Bíblia, coloca a boca no pó. E Deus vai te livrar. Se ele encontrar arrependimento no teu coração, ele vai te livrar. Mas se você insistir em fazer valer uma decisão errada, você sabe que o buraco vai ficando cada... Se a gente não parar de cavar, o buraco vai ficando cada vez maior. Então tá na hora de parar de cavar. Para de cavar. Sai disso. Todo mundo no momento da vida tomou uma direção, talvez, uma atitude errada, uma direção, fez alguma coisa. Agora, uma coisa é você tomar um caminho errado, tomar atitude errada, fazer escolhas erradas. Outra é você sustentar isso. Deus te deu cabeça para pensar. Não sustenta atitude estúpida, porque você só tem uma vida e não adianta, isso aí não vai funcionar, não está funcionando. Não funcionou para Israel, não funciona para ninguém. E você não vai ser o primeiro. Entendeu? A ser bem-sucedido fora da direção de Deus. Se curva dentro da vontade de Deus. Talvez Deus já vem falando isso com você faz tempo. Se eles tivessem buscado a Deus no primeiro ano que eles estavam sendo oprimidos e humilhados, eles não teriam ficado nessa situação por 18 anos. Eu não sei quantos anos você já está sendo oprimido e humilhado por tentar valer, sustentar uma decisão errada por orgulho. Chega. Aqui, ó. Eles disseram, nós pecamos. Está na hora de você falar isso para Deus. Eu pequei, Senhor. Eu me humilho diante do Senhor. E foram lá e se desfizeram dos seus deuses estrangeiros que havia entre eles e passaram a prestar culto ao Senhor. Faça isso. E Deus vai te livrar. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Se quebranta diante de Deus, se humilha, volta a fazer o que Ele aprova, volta à prática das primeiras obras, toma o rumo certo.
E Deus vai te abençoar grande e poderosamente. Não vai ser pouco, não. Ele vai te erguer. Deus vai te honrar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu por intermédio da direção que a senhora recebeu dentro do Ministério Mudança de Vida há 8 anos atrás? Há 8 anos atrás eu entrei aqui em desespero, porque a medicina tinha dito para mim que eu não podia ter filho, porque eu tinha endometriose e meu útero estava inteirinho tomado com endometriose. Que era impossível uma gravidez, entendeu? Que isso não acontecia nem no meio de 1000, eu não tinha chance nenhuma, entendeu? Isso foi dito por médicos de São José do Rio Preto, que eu não podia e a minha idade já era avançada. Eu tinha na época 42 anos, entendeu? Então eu sinto necessidade de falar isso porque tem muitas mães que têm 42 anos e que às vezes têm medo. E aí eu entrei aqui em Plantos e quem me recebeu foi a bispa e todo o Ministério Mudança de Vida, né? E acharam que eu estava com um problema grave, né? E no final, quando eu relatei, a bispa deu risada. Eu falei que estava triste porque não podia ter filhos, né? Porque a medicina tinha dito para mim que era impossível. Aí a bispa começou a me dar direção através dos cultos, entendeu? O pastor também, Maurílio, falava muito sobre isso, sobre a direção que você tem que tomar, entendeu? Que você tem que sempre estar focado em Deus, que a tua direção é Deus e que você deve esquecer o resto, que a tua fé não pode ser abalada. Por nada você deve deixar que a sua fé te abale. Então eu comecei a vir, jejuei, fiz algumas campanhas. E já no primeiro mês, depois do que a medicina tinha dito, já no primeiro mês eu fui abençoada. Quando eu cheguei para fazer o exame da endometriose, que eu cheguei aí para fazer, para ele poder tirar, entendeu? Ele chegou, o médico falou assim, não, vamos logo passar o laser, né, nessa endometriose. Eu falei, doutor, eu acho que eu gostaria de fazer um exame de saber se eu estou grávida. Aí ele riu na minha cara, entendeu? Disse que era impossível, entendeu? Que eu já tinha estado ali, que eu tinha endometriose. Como depois de 1 mês e meio, entendeu? 2 meses era possível. Aí eu insisti no exame. E aí deu uma gravidez até de trigêmeos, sem nunca ter feito nenhum tratamento, sem nunca ter tomado nenhum incentivo de medicamento. Deu uma gravidez de 3 crianças. Só que uma, com o tempo, acabou se dissolvendo. E aí está o resultado aqui de que a gente tem que ter a direção somente de Deus. Para quem não podia e não tinha condições, ouviu da medicina, está aqui, as 2 gatinhas abençoadas. Hoje o tempo passou crescendo e o resultado por intermédio de uma direção. De uma direção que focava em Deus, somente em Deus. E que muita fé, muito jejum, muito pedido, muita oração. Está aqui o resultado, entendeu? Então, para as mães que acham que a medicina é o principal, não, Deus é o principal. Tudo você pode naquele que te fortalece. Então, entre as inúmeras bênçãos que se eu for contar aqui, eu vou passar a noite inteira contando, entendeu? Essa, para mim, foi a principal. Essa eu tenho vontade de falar para o Brasil inteiro. Hoje, dia 11 de outubro de 2013, a senhora veio aqui para relatar nesse evento que a bispa, nesse momento, realiza, essa grande vitória. Essa grande vitória. Essa mulher que nos... As inúmeras que eu já recebi, essa é uma grande vitória para mim. O que a senhora tem a dizer para essa mulher que nos assiste agora, que às vezes passa pela mesma situação, ouviu da medicina, ouviu de médicos, não só uma situação como essa, mas de uma enfermidade que não tem jeito, que não tem saída. Qual a direção que a senhora deixa para essa pessoa? Eu diria assim, que maldito o homem que confia no homem, quando alguém da medicina disser que não tem mais jeito, maldito o homem que confia no homem, e tudo você pode naquele que te fortalece. Não tem. Tem que viver pela fé, tem que dar o passo de fé para viver o resultado. Tem que viver pela fé. Hoje a senhora sai desse trabalho realizado com a bispa, de que maneira? Abençoada. Totalmente motivada. Abençoada. Feliz? Muito feliz. Deus abençoe. Amém. Dia 10 de novembro, 4º domingo da libertação, com unção nos carros e a entrega do azeite. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. 4 domingos com clamores para a libertação.
O desejo de Deus é que todos nós vivamos na sua graça, longe das amarras das doenças, das aflições, das portas fechadas, da miséria, da desarmonia em família, da infelicidade sentimental ou conjugal, das falências e tudo que impede a realização plena, pessoal e da família. É preciso buscar pela libertação tão almejada em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por cada vida que está comigo. Talvez, meu Deus, essa pessoa que o Senhor está falando hoje, pessoas, eu não sei, é cabeça dura, são cabeças duras. Muito gente que tenta sustentar decisões erradas por orgulho, por arrogância. Isso é de uma burrice, de uma estupidez. Isso faz da pessoa uma pessoa sem inteligência. E o diabo trabalha para que a mente da pessoa se torne uma mente débil. E a gente não pode permitir isso. Quantas pessoas que estão urrando, mas não se humilham, de tanto sofrimento, de tanta humilhação. É só fracassos. Somente fracassos. É que tem vivido uma vida difícil. E a pessoa não se volta para o Senhor. Ó meu Deus, quantas pessoas que eu tenho visto ao longo da vida, num sofrimento tão grande, porque se distanciaram do Senhor e não se voltaram para a fonte de água viva, que é o Senhor. E não adianta a pessoa insistir na direção errada. Enquanto ela não se volta para o Senhor, as coisas não andam. Mas que maravilha quando uma pessoa se humilha e se prostra diante do Senhor. Ela sofre uma transformação fora de série. Cobre a cada um com teu sangue, meu Pai. Que o orgulho, a arrogância, a dureza de coração, a mente fechada, tudo isso seja arrancado, tirado da vida dela. Que essa palavra possa tocar o coração dela. Que ela possa ter a visão clara, nítida, dela mesma, do que o Senhor está falando. E que ela compreenda que não adianta insistir num sistema, que é o que eu sempre falo, falido, que já está provado. Isso não vai me levar a lugar nenhum, só a mais derrotas. Cobre ela com teu sangue, dá força a ela para reagir. Que o coração dela seja quebrantado, que ela pare de se preocupar com opiniões, que ela pare de dar ouvidos a vozes diabólicas. Oh, meu Deus, que ela pare, Senhor, de insistir em coisas que só tem levado ela a chorar. Há uma angústia tão grande. Que ela pare definitivamente de ceder esse orgulho, essa arrogância. Que ela se humilhe. Porque o que importa é ela ter uma vida vitoriosa. É isso que importa. Ela ser abençoada, ela ser salva, ela ser honrada. Ela ter paz, porque talvez ela não sabe o que é ter paz, meu Pai. Ela não tem paz. E que sentido há viver sem paz? Talvez é uma coisa que ela não tem, ela vive aflita, sobressaltada, alma aflita, uma angústia, um peso. Talvez ela é uma pessoa que nunca está bem. Ela nunca está bem. Em uma insatisfação, é um vazio, isso é falta do Senhor, é falta de propósito, é falta de estar, meu Deus, na direção certa, porque quando a gente vive com propósito, está na direção certa, a gente não vive assim. Tem satisfação, tem realização. Eu determino entendimento, vida para essa pessoa. Abençoa lares e famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. A água, azeite, os documentos, as peças de roupas, os alimentos, e determino milagres e definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam muito honradas. Oh, meu Deus, prosperadas porque elas têm semeado na tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe.
Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque essa atitude de fé realmente leva a vencer, tem levado milhares a vitórias e não vai ser diferente na vida dela. Deus prospera cada um e onde esse programa estiver chegando, que uma visão revelada, que entendimento, espírito quebrantado estejam chegando também. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã, realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. Domingo, o 4º domingo para a libertação. É um propósito que nós entramos de 4 domingos e Deus tem agido grandemente. Esse vai ser o 4º. Vamos realizar também o corredor de carros, com unção em todos os carros, e vamos entregar o azeite para a libertação, azeite da Santa Unção, para que você unja a sua casa, unja o seu trabalho, a sua família, e Deus vai operar com curas e libertações, eu não tenho dúvida, vai abençoar. Eu tenho certeza disso. Conte com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 10 de novembro, 4º domingo da libertação, com a unção nos carros e a entrega do azeite. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. 4 domingos com clamores para a libertação. O desejo de Deus é que todos nós vivamos na sua graça, longe das amarras das doenças, das aflições, das portas fechadas, da miséria, da desarmonia em família, da infelicidade sentimental ou conjugal, das falências e tudo que impede a realização plena, pessoal e da família. É preciso buscar pela libertação tão almejada em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.